Pessoal, vocês estão vendo o slide aí, né? Na aula passada, a gente começou o capítulo 2, não foi isso? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, nós vimos a equação do movimento, fizemos uma lupa aqui na força resistiva, né? Falamos sobre as hipóteses que estamos nos baseando nela e equacionamos a força resistiva a partir daquele conceito que qualquer força de resistência ao escoamento pode ser expresso pelo produto de uma área, pela energia cinética por unidade de volume e um fator de resistência ao escoamento, né? Equacionamos, então, a força resistiva, chegamos nessa equação, onde esse CD, esse fator de resistência ao escoamento, podemos fazer até uma analogia com o fator de atrito lá do FT, só que aqui é o fator de resistência que o fluido exerce sobre o escoamento da partícula. Um CD alto significa que o fluido exerce uma resistência alta ao escoamento das partículas. Falamos que esse CD, concordamos, né, que esse CD é função do número de Reynolds para o escoamento da partícula no fluido, né, e da forma da partícula. E vimos como deduzir uma expressão para calcular o CD, ou seja, para medir o CD no laboratório, né? Partimos da equação do movimento, substituímos as respectivas variáveis e chegamos nessa expressão aqui para o CD, né? Nessa expressão aqui. Então, a gente viu que é possível, através de medidas bem conhecidas como densidade, tamanho da partícula, na verdade, o tamanho da esfera de igual volume que a partícula, né? Densidade do fluido e a medida da velocidade terminal, nós conversamos como fazer isso, a gente consegue quantificar o CD. Paramos aí na aula passada. Vamos continuar a partir daí. Então, se é possível medir o CD no laboratório, alguém já fez isso. Na verdade, alguém já fez isso, muitos já fizeram isso, inclusive nós aqui da casa. Nós temos alguns trabalhos de medidas de CD. Trabalhamos também com a parte de fundamentação de sistemas particulados, fluidodinâmica. Já fizemos trabalho de medida de CD. Mas o trabalho pioneiro de quantificação do CD, do coeficiente de arraste, é o trabalho de Petitjohn e Christiansen, que data de 48. As medidas de velocidade terminal dele naquela época eram aquelas medidas mais rudimentares ainda, né? Você marcava um cilindro de vidro, marcava 2 posições e com um cronômetro media-se o tempo e aí a distância por tempo tinha a velocidade terminal da partícula. Para reduzir o erro, associado ao olhar humano, o que foi feito? Ele repetiu a medida várias vezes com pessoas diferentes, né, para que conseguisse reduzir a imprecisão da medida. Mas o trabalho do Petitjohn e Christiansen foi o primeiro trabalho sobre o assunto, né, e a partir dele surgiram vários outros, e alguns outros equacionaram esse problema a partir dos dados experimentais de Petitjohn e Christiansen e de outros que vieram depois dele. Como é que são feitas essas medidas? Bom, a ideia é medir CD para partículas diferentes. Na verdade, a ideia é tentar encontrar essa forma aqui dessa função f aqui. Como o CD varia com Reynolds, como o CD varia com a forma da partícula. Para isso, tem que variar o Reynolds. Como é que você varia o Reynolds? Como é que você varia o Reynolds? Reynolds é densidade, né, do fluido. Então, eu posso variar o fluido. Trabalhar com fluidos diferentes. Tamanho da partícula. Então, eu trabalho com partículas de tamanho diferentes. Rho, D, V. Bom, se o tamanho da partícula é diferente, a velocidade vai ser diferente também. E, além disso, para partículas de mesmo tamanho, com densidades diferentes, eu também posso variar a velocidade. Então, partículas de densidade diferente, de tamanho diferente, portanto, de velocidade também diferente, velocidade terminal diferente. DV, Rho sobre Mi, viscosidade do fluido.
fluido de viscosidade diferente, desde caindo em água até caindo em glicerina, um fluido muito mais viscoso. De tal forma que, mudando tudo isso, eu trabalho com várias medidas, com Reynolds bem distintos e com também mudando a partícula, mudando a forma da partícula, mudando o φ. Né? Trabalhando com partículas esféricas, depois partículas cúbicas, depois partículas cilíndricas, e aí você pode mexer, né? Manipular a forma da partícula, calcular a esfericidade, medir CD com partículas de forma bem diferente também. Então, essa foi a ideia do trabalho pioneiro, e a partir dele, vários outros seguiram a mesma linha, né? Com técnicas de medidas diferentes de velocidade terminal, mas com o mesmo princípio. Então, a partir dos dados experimentais desses trabalhos, foi possível verificar que o CD varia com Reynolds da seguinte forma. Olha, para Reynolds baixo, menor do que meio, esse gráfico aqui tem escala logarítmica, tá? Existe um decaimento aqui, quase que exponencial, do CD em função do Reynolds. Para Reynolds alto, maior do que 1000, o CD fica praticamente constante com Reynolds. Veja bem, esse formato aqui que eu estou mostrando para vocês é para partículas esféricas. As esferinhas caindo. Φ igual a 1. Então, para Reynolds maior do que 1000, o CD praticamente não varia mais com Reynolds. Aqui varia bem com Reynolds, para Reynolds menor do que meio. Aqui não varia com Reynolds, para Reynolds maior do que 1000. E no meio do caminho há uma coisa intermediária. Não varia tanto quanto esse aqui, mas varia bem mais do que esse aqui, né? Então, essas três regiões foram assim denominadas. Reynolds muito baixo, região de Stokes. Reynolds mais alto, região de Newton. Entre os dois, região intermediária. Então, quem que é a região de Stokes? Reynolds menor que meio. Quem que é a região de Newton? Reynolds maior do que 1000. Quem que é a região intermediária? Reynolds entre meio e 1000. Ficou claro? Ok. Isso aqui é a forma da curva para a esferinha. E se as partículas não forem esféricas? O que aconteceu com a forma da curva? A forma ficou muito parecida. Olha só, eu tenho aqui 3 curvas de CD em função de Reynolds para partículas de formas diferentes. 3 formas diferentes. Φ1, esfericidade igual a uma determinada esfericidade Φ1, outra determinada esfericidade Φ2 e outra Φ3. Você vê que o jeitão da curva é o mesmo, mas observa-se que a curva do Φ3 está mais abaixo do que a curva do Φ1. Por quê? Por causa disso aqui, ó. A esfericidade Φ3 é maior do que a esfericidade Φ2, que é maior que a esfericidade Φ1. Se a esfericidade é maior, a partícula é mais aerodinâmica. Se ela é mais aerodinâmica, ela vai oferecer menos resistência ao ar. Então, o CD para a partícula mais próximo da esfera é menor do que o CD para a partícula mais distante da esfera para o mesmo Reynolds. Ficou claro o que eu acabei de dizer? Vocês entenderam? Estou perguntando. Ficou claro? Ninguém respondeu. Eu não sei se ficou claro ou se não ficou claro. Ficou claro, professor. Obrigado. Se alguém não entendeu, eu posso repetir. É só pedir, viu, gente? Eu não tenho nenhum problema em repetir, mas eu quero saber se vocês estão entendendo ou não. Beleza. Então, desses dados do Petitjohn Christiansen e alguns que vieram depois dele, um pesquisador chamado Giulio Massarani, Massarani foi um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi meu orientador de pós-graduação, de iniciação científica. Eu fiz minha graduação lá na UFRJ, e ele se tornou um dos maiores especialistas do mundo na área de sistemas particulares. Ele é um italiano naturalizado brasileiro. O Massarani pegou os dados
esse conjunto de dados do Pettijohn, Christiansen e outros, né, aonde observou que a curva tem esse comportamento, e equacionou esse problema para as diferentes regiões, ou seja, para diferentes faixas de Reynolds. Para a região de Stokes, onde o Reynolds é menor do que meio, ele encontrou a seguinte expressão, ó, CD, a partir dos dados experimentais, viu, gente? Uma relação empírica. CD igual a 24 sobre K1 Reynolds, onde esse K1 varia com a forma da partícula, porque eu sei que CD varia com a forma da partícula. E está aqui a equação para K1 em função da forma, em função de φ. De onde surgiu essa equação? Um ajuste a partir dos dados experimentais, um ajuste empírico. Ele observou que para a região de Newton, ou seja, Reynolds maior do que 1000, o CD não varia com o Reynolds, então não vai ter Reynolds na expressão, né? Mas varia com a forma. A gente viu aqui, ó, varia com a forma. Então, a equação que ele encontrou é CD igual a K2. Claro que K2 só vai ser função da forma, não vai ser função de Reynolds. Então, de novo, aqui está a relação que ele encontrou para K2 em função da forma da partícula. Então, essas equações foram testadas mais tarde, eu inclusive testei elas e outros. São equações muito boas para a previsão de CD para essas regiões, Stokes e Newton. De onde surgiram as equações? Dos dados experimentais. O histórico de dados experimentais da literatura. Legal. Olha a expressão para K1, que é aquele parâmetro que varia com a forma para a região de Stokes. Olha, se eu botar φ igual a 1 aqui, e fizer essa continha, eu vou encontrar que K1 igual a 1. Então, para a partícula esférica, K1 igual a 1. E essa expressão aqui de CD vira 24 sobre Reynolds, porque K1 é 1. Se a partícula for esférica. Se a partícula não for esférica, aí eu acho K1 para a esfericidade específica. Para a região de Newton, se φ igual a 1, eu acho que cortou aqui alguma coisa. Vou voltar aqui, porque quando você projeta, ele está cortando o pedaço final do slide. Aqui, viu? Cortou. Então, para a região de Newton, se φ igual a 1, K2, ó, fazendo a conta aqui, ó, φ igual a 1, 5,31 menos 4,88, K2 igual a 0,43. Como CD é igual a K2 para a região de Newton, então se a partícula esférica, CD vai ser igual a 0,43, constante para a partícula esférica. Tudo bem? Vou voltar à projeção agora. Beleza. Então tá. Na aula passada eu mostrei para vocês, né, essa equação, que eu deduzi essa equação para cálculo do CD, para medida do CD. Na aula de hoje, eu mostrei que o CD pode ser equacionado a partir dos dados experimentais para a região de Stokes, por essa expressão, e para a região de Newton, por essa expressão. Então, vamos juntar as duas coisas. A equação que eu deduzi na aula passada e isso que nós vimos hoje. Então, para a região de Stokes, Reynolds menor que meio, o que a gente viu aqui? CD é 24K1 sobre Reynolds. CD é 24K1 sobre Reynolds. Quem que é Reynolds? É ρ, densidade do fluido, dp, tamanho da partícula, VT, velocidade terminal da partícula, sobre μ, viscosidade. Ok, então esse Reynolds aqui é isso aqui. Quem é esse CD aqui? Esse CD é isso aqui. Então vamos igualar. Vou substituir CD por isso e Reynolds por isso. Vamos ver o que é que vai dar. Ó. Então essa parte aqui é 24K1 sobre Reynolds. Reynolds é isso, está aqui. Essa parte aqui, CD. CD é isso aqui. Tá isso. Vamos ver o que é que a gente consegue cancelar aqui. Ó. 24 corta com 4, vira 6 aqui, do lado de cá.
Rho, densidade do fluido, corta com densidade do fluido do lado de cá. Velocidade terminal da partícula, corta com esse quadrado aqui, sobra uma velocidade terminal aqui. O resto não dá para cortar nada. Essa velocidade terminal que sobrou aqui, eu vou explicitar. Ou seja, eu vou obter uma equação para a velocidade terminal da partícula para a região de Stokes, região de Reynolds baixo. Se eu fizer isso, eu encontro essa expressão aqui. Só explicitando o VT aqui. Ó. Então, eu deduzi para vocês uma equação para previsão da velocidade terminal da partícula se eu tiver no regime de Stokes. Quando que eu estou no regime de Stokes? Bom, se é Reynolds baixo, olha o que é Reynolds. Deve ser quando eu estou com partículas pequenas. Sim, partículas da ordem de micrômetro, eu vou estar sempre no regime de Stokes. Se a partícula é pequena, a velocidade terminal dela também é pequena. Então, aqui, ó, eu tenho uma expressão para previsão da velocidade terminal no regime de Stokes. Professor? Oi, pode perguntar. Tem alguma correlação para o regime intermediário? Tem, tá, vamos falar. Eu vou pegar os beleza. dois extremos e depois eu vou falar do intermediário, tá bom? Quem perguntou? Rafael? Rafael. Tem sim, Rafael. Tá, joia. Então, vamos lá. E se isso aqui vale para qualquer partícula esférica e não esférica. O que muda? Se mudar a forma da partícula, vai mudar o K1, né? Lembra? E o K1 muda como? Está aqui a expressão para o K1, em função da forma. E se a partícula for esférica? Se a partícula for esférica, K1 é 1. E essa expressão vira isso aqui, ó. Cálculo da velocidade terminal da partícula para a partícula esférica. Olha, são todas variáveis que eu sei medir, ó. Então, eu consigo prever facilmente a velocidade terminal para o regime de Stokes. Ó. Tamanho da partícula, dp, eu sei medir. Densidade, também, pequenometria. Densidade do fluido e viscosidade do fluido geralmente é conhecida, né, tabelada para uma determinada temperatura. E G. Então, ó, consigo prever aquela velocidade de queda da partícula quando a somatória das forças são nulas, ou seja, a velocidade terminal. Posso fazer a mesma coisa para o regime de Newton. Olha, para o regime de Newton, CD igual a K2. E K2 é isso aqui, função só da forma. Beleza. Mas CD é isso aqui. Então, eu vou substituir CD por isso aqui. Então, CD igual a K2. O que eu vou fazer agora? Eu quero a expressão para a velocidade terminal do regime de Newton. Então, eu vou explicitar a velocidade terminal aqui. Então, esse K2 vai para cá, tiro a raiz, encontro essa expressão. De novo, consegui uma expressão para a velocidade terminal da partícula para o regime de Newton. Se a partícula for esférica, K2 igual a 0,43, 5,31 menos 4,88. Então, só substituo aqui K2 por 0,43 para a partícula esférica. Partícula não esférica, calculo o respectivo valor de K2. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Sim. Sim. Deduzi duas expressões para vocês para velocidade terminal. Uma para o regime de Stokes e uma para o regime de Newton. Aí o Rafael perguntou, tá bom, você deduziu uma expressão para a previsão da velocidade terminal nessa região e nessa região. E na região intermediária? Ele perguntou. Bom, aí o Massarani, cara, era um cara muito inteligente. Eu tive o privilégio de conviver com ele muitos anos, né? Ele foi meu professor de OP1, tinha outro nome, mas era o mesmo conteúdo, na graduação. Depois, quando eu fiz a disciplina com ele, eu virei aluno dele de iniciação científica, aprendi muito com esse cara. Ele era uma breve curiosidade aqui para vocês conhecerem um pouquinho da história da engenharia química. Eu vou estar sempre contando história para vocês, de alguém. O pai do Massarani, o Massarani de família judia. E o pai do Massarani era maestro, era músico e era funcionário público do governo italiano nos anos 30 e início dos anos 40. E aí, você sabe o que aconteceu no final dos anos 30 e início dos anos 40, né? O fascismo começou a dominar a Itália,
com Mussolini e o nazismo, a Alemanha com Hitler. E Mussolini se aliou a Hitler. E ao se aliar a Hitler, começou a perseguição dos judeus. E o pai do Massarani era um menininho pequenininho na época, e o pai do Massarani começou a ser perseguido pelos fascistas. Para agradar Hitler, Mussolini agradar Hitler. Ele começou assim, ó. Ele era funcionário público, funcionário do governo, foi demitido. Aí ele chegou em casa, falou para a família: pessoal, fui mandado embora, agora vamos ter que arrumar um jeito de sobreviver. Eu sou músico, eu vou fazer meus bicos aí na noite. Aí no outro dia ele chegou em casa com a seguinte notícia: ó, a nossa conta no banco foi confiscada. Nós não temos mais um centavo no banco. Eles roubaram tudo, os fascistas. Mas não tem problema, nós vamos comer o pão de cada dia. Então eu vou trabalhar e vou trazer o pão do dia para a gente. Então ele foi suportando todo tipo de perseguição, né? Sem falar das perseguições morais e, né, que vocês conhecem através de filme, né? Como que os judeus sofreram naquela época. E aí, mas quando chegou o que ele não suportou mais, foi o seguinte: a hora que eles chegaram e falaram assim: agora você vai ter que tirar os seus filhos da escola, porque o judeu não pode mais estudar nas nossas escolas. Aí ele não suportou. Porque para o judeu o ensino é algo fundamental. Então ele pegou os 3 filhos dele, a esposa, e embarcou para o Brasil, fugido. E chegou aqui no Brasil, o Massarani era pequenininho na época, desembarcou no Rio de Janeiro, ganhou a vida sendo músico. Massarani virou depois um grande cientista na área de engenharia química. Depois eu vou te contar mais um pouquinho da história dele, né, da jornada dele, mas deixa isso mais para frente. E ele morreu, Massarani morreu num quarto de hotel, participando do Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Morreu trabalhando. No congresso que eu estava, eu fui até o hotel, reconheci o corpo dele, ele teve um ataque cardíaco fulminante. Não trabalhou até o final da vida. Morreu jovem, novo, morreu com 60 e poucos anos, mas teve uma contribuição fantástica. Então, parênteses fechado, vamos lá. O velho Massarani pensou o seguinte: ele gostava muito de matemática. Era um engenheiro químico e gostava muito de matemática. E ele pensou o seguinte: olha, eu tenho uma expressão para essa região. Eu tenho uma expressão para essa região. Ou seja, eu tenho uma expressão para essa região. Vamos pensar que isso aqui é uma variável y, matematicamente, né? Isso aqui é uma variável x. Eu tenho uma expressão para essa região onde y tende para zero, né? Desculpa, onde x tende para zero. Uma expressão para y onde x tende para zero. Eu tenho uma expressão para essa região, para y, onde x tende para o infinito. Existe um método matemático que chama método das duas assíntotas de Churchill. É exatamente para esse caso. Eu tenho uma equação de y, previsão de y, quando o x tende para zero, e eu tenho uma outra expressão para y, quando o x tende para o infinito. E eu quero determinar o meio do caminho, que é exatamente o que a gente quer, né, Rafael? A região intermediária. E como é que eu determino essa região intermediária? Da seguinte forma: olha, então eu tenho uma expressão para y quando x tende a zero, outra expressão para y quando tem para y quando x tende para infinito. E no meio do caminho, pelo método das duas assíntotas, é isso: y de x, o y0 elevado a um parâmetro, mais o y infinito elevado a um parâmetro, tudo isso elevado a 1 sobre aquele parâmetro. Esse é o método das duas assíntotas. Mas você posso aplicar isso aqui. Quem é a expressão y0? É essa aí, né? Stokes. Quem é a expressão y infinito? É essa aqui, Newton. O que eu quero? No meio. Então foi isso que ele fez. Só que, né? Aqui, né? Y tende a zero, Stokes, para qualquer partícula, para partícula esférica, φ igual a 1.
para qualquer partícula, para partícula esférica. Legal. Só que ele foi além. Ele falou assim, não, eu vou colocar isso de uma forma mais prática, para os cálculos que a gente precisa na engenharia química. Eu tenho sempre dois tipos de problema. Um problema onde eu conheço o tamanho da partícula e quero determinar a velocidade terminal, é um tipo de problema. O outro tipo de problema é quando eu conheço a velocidade terminal e quero determinar o tamanho da partícula. São dois casos. Eu só tenho esses dois casos. Então, o que ele pensou? Eu vou criar adimensionais que seja função ou só do tamanho, para o caso que eu conheço o tamanho que era a velocidade terminal, ou só da velocidade terminal, para o caso onde eu conheço a velocidade terminal e quero o tamanho. Então, ele tem esses dois adimensionais. Ele tem o Reynolds, ele tem o CD. Tanto o Reynolds quanto o CD é função do tamanho, do dp, e da velocidade terminal. Os dois, tamanho dp e velocidade terminal. Então, ele quis criar um adimensional combinando esses dois adimensionais que fosse função ou só de dp e não fosse de vt, ou só de vt e não fosse de dp. Então, como é que você faz isso? Ó, vê aqui comigo, ó. É fácil de imaginar. Ó. Vamos pensar no primeiro caso. Eu quero uma expressão que seja função só do tamanho, que a velocidade terminal não apareça. Olha só, a velocidade terminal na expressão do CD está ao quadrado no denominador, não está? Se o Reynolds virar o quadrado aqui, a velocidade terminal vai ficar ao quadrado aqui no numerador. Se eu multiplicar um pelo outro, a velocidade terminal vai sumir. Então, ele criou o adimensional CD Reynolds ao quadrado, onde a velocidade terminal sumiu, porque o quadrado dessa aqui vai sumir com o quadrado dessa aqui. Ó. Não apareceu a velocidade terminal, tá vendo? Só apareceu o dp das duas variáveis. E as outras, né? E como é que eu... Então, esse é o caso 1, onde eu conheço o dp e quero achar o vt. E qual é a outra situação possível no projeto? É onde eu conheço o vt e quero achar o dp. Aí tem que sumir quem? Tem que assumir o dp, porque eu quero determinar ele. Vai ficar a função só do vt. Como é que eu faço isso? Como é que eu sumo o dp? Manipulando esses dois adimensionais aqui. Ó. Só dividir um pelo outro, ó, porque o dp está no numerador nos dois. Ó. O dp está no numerador aqui, o dp está no numerador aqui. Então, se eu dividir o CD para o Reynolds, o dp some. E fica a função só do vt. Então, caso 1, conheço o dp, quero o vt. Uso o adimensional CD Reynolds ao quadrado. Caso 2, conheço o vt e quero o dp. Uso o adimensional CD sobre Reynolds. Aí, o que o Mastrani fez? Bom, em vez de trabalhar com CD e Reynolds, eu vou trabalhar com esses adimensionais aqui. E vou usar o método das duas assíntotas para eles. E vou ter uma expressão para a região intermediária, para o caso 1, e outra expressão para o caso 2. Teria duas expressões. Só que ele foi além, eu não vou ter duas, eu vou ter 4. Por quê? O que ele pensou? Eu vou ter duas para a partícula esférica, uma para o caso 1 e outra para o caso 2, e duas para partículas não esféricas, uma para o caso 1 e outra para o caso 2. Aplicando o método das duas assíntotas. E ele obteve isso aqui. Partindo dos dados experimentais, os mesmos, né, que foi usado para achar essas expressões aqui, né, que usou essa região e essa, ele usou os mesmos conjuntos de dados para achar a expressão da região intermediária usando o método das duas assíntotas. Ou seja, ajuste a partir de dados experimentais, ajustes empíricos. E obteve essas 4 equações. Vamos identificá-las aqui comigo? Ó, essas duas primeiras são para partícula esférica. Se é para partícula esférica, vamos lembrar aqui, ó. Partícula esférica, K1 é 1, né? O CD vira 24 sobre Reynolds, e o K2, para partícula esférica, é 0,43. Então, olha só. Olha aqui, o que é isso aqui? Ó? É o Y tendendo a 0, para o caso 1. O que é o caso 1? CD Reynolds ao quadrado. Essa situação aqui, ó, onde eu tenho o dp e quero o vt. E para o caso 2? Para o caso 2, a expressão é CD sobre Reynolds. Percebe que aqui aparece, ó, o 24, que é a região de Stokes, ó, aqui também, que é o Y0, e aqui aparece o 0,43, que é o K2 para a partícula esférica,
que é o y tendendo a infinito, né? Que é a região de Newton. Percebe? Ó, caso 1 e caso 2. E o parâmetro n? Bom, o parâmetro n, ele equacionou o problema dessa forma, pegou os dados experimentais e estimou o valor de n a partir dos dados experimentais. Encontrou 0,95 para o caso 1 e 0,88 para o caso 2. Ficou claro, gente, o que ele fez? A metodologia que ele usou e o resultado que ele chegou? Tudo bem? Partícula não esférica. Olha a diferença disso para isso. Ó. Partícula não esférica, aparece o K1 aqui, ó, a comparar essas duas. Né? E aqui, em vez de 0,43, é o K2. Aparece o K1 aqui, ó. E aqui, em vez de 0,43, é o K2. Claro que o conjunto de dados são outros, são dados de partículas não esféricas, e o N também serão outros, né? Para o caso 1 e para o caso 2. Rafael, respondi a sua pergunta? Respondido. Ok, Rafael, mais ou menos. Ainda está voltando um negocinho para você ficar com a pergunta respondida. Daqui você tira Reynolds, não tira? E como é que você tiraria a velocidade terminal? Então vamos pensar comigo? Ó, caso 1, eu tenho dp, não é? Certo? Rafael? Certo? Por aqui eu determinei o Reynolds, por essa equação. Calculei o valor de Reynolds. O Reynolds vai dar 0, não sei, 0,4. Vamos dar um exemplo. Não, 0,4 não. 1,4, por exemplo. Achei o Reynolds. 1,4, por exemplo. O que eu tenho? DP. O que eu não tenho? O VT. Então, como eu conheço o ρ e μ e calculei o Reynolds, acho o VT. Certo, Rafael? Caso 1. Perfeito. Caso 2. No caso 2 eu tenho o VT. Achei o Reynolds. Então, achei o Reynolds. Tenho o VT. ρ e μ eu sempre conheço. Acho quem? O DP. Agora, cuidado. Essa expressão vale quando? Essas expressões aqui, todas elas, valem quando? Nessa faixa de Reynolds. Certo? A validade dela é para essa faixa de Reynolds. Se o Reynolds for menor do que meio, qual a expressão que eu vou usar? Essa aqui. Se o Reynolds for maior do que 1000, qual a expressão que eu vou usar? Essa aqui. Pergunta, vocês entenderam o que eu acabei de explicar? Quem pergunta quer resposta. Sim. Beleza. Então eu posso continuar, né? Vamos lá. Vamos fazer exemplo. Nesse primeiro exercício, eu quero calcular a velocidade terminal de uma partícula caindo em um fluido, sabendo que o dp da partícula é 195 micrômetros, a esfericidade da partícula é 0,72, portanto, partícula não esférica, a densidade das partículas é 2,7 gramas por centímetro cúbico, o fluido, a densidade é 1 grama por centímetro cúbico e a viscosidade é 0,9 centipoase. Com esses dados que eu dei para vocês, eu pergunto, eu estou no caso 1 ou no caso 2? Vou voltar aqui os dois casos, ó, só para você lembrar. Estou no caso 1 ou no caso 2? No caso 1. Caso 1. Quem respondeu? A Beatriz. Beatriz. Por que caso 1, Beatriz? Porque eu tenho DP, né? E eu quero achar E quero a a velocidade terminal. Exatamente. Calcular a velocidade terminal. Tenho DP. Então, estou no caso 1. Beleza. Então, se é caso 1, eu pergunto para vocês, qual a região que eu estou? Stokes, intermediária ou Newton? É uma pergunta. Intermediária? Intermediária? Quem respondeu? Bruna. Por que você acha que é intermediária, Bruna? Porque nos outros tem as funções fixas já de Stokes e de Newton, né?
Sim, mas é quando eu estou em Stokes, quando eu estou em Newton, tem uma função fixa. Uma intermediária também eu tenho. Ó. É pela... Por causa do número de Reynolds. Tá. Então eu só sei a região pelo número de Reynolds. Você respondeu certinho. Mas eu pergunto, como é que você sabe o número de Reynolds se você não conhece a velocidade terminal? Você quer calcular. O Reynolds você não precisa da velocidade terminal? Ó. Eu acho o DP, né? Sim, mas você não sabe a velocidade terminal, então você não conhece o número de Reynolds desse problema, conhece? Não, mas é pelo caso 1 eu descubro, né? Tá, mas o caso 1 é para a região intermediária. Essas situações todas aqui são para a região intermediária. Marquinhos, nesse caso, você Oi. vai supor Ah, que está no intermediário. isso. Quem respondeu? É o Igor. Igor, exatamente, Igor. Então eu não sei. Você me pergunta, professor, qual região que tá? Eu falo assim, eu não sei. É claro, eu tenho um feeling, porque eu tenho um feeling que eu mexo com isso há muito tempo. Vocês vão pegando o feeling à medida que vocês forem trabalhando na engenharia. Mas vocês não são obrigados a saber. Você não sabe, você não tem ideia, porque você não sabe a velocidade terminal. Então você vai ter que supor, não tem jeito. Vai ser método interativo. Você vai supor um regime, calcula por ele, e se não for, você identificou qual regime que é, calcula pelo regime específico. Ficou claro o que eu quis dizer? Aí, eu gosto sempre de supor região intermediária, quando eu não tenho a mínima ideia. Por quê? Porque a chance de estar na região intermediária é muito grande. Vai ter situações onde a partícula é muito pequena, pelo meu feeling eu vou falar assim, eu sei que isso é Stokes, eu já vou direto em Stokes. Mas eu tenho que conferir se é Stokes mesmo. Mas eu sempre, quando eu não tenho certeza, eu sempre começo pela região intermediária. Tá? Porque a chance de cair nela é muito grande. Então, beleza. Se eu suponho região intermediária, vai ser uma dessas 4 equações aqui. Eu pergunto, qual delas que eu vou usar? Qual das 4? Vamos botar na ordem. Vamos chamar isso aqui de 1, 2, 3 e 4. É uma pergunta. Vou usar a equação 1, equação 2, equação 3 ou equação 4? Ou A1 ou A3, né? Ou A1, A3? Porque você olhou caso 1, né? CD Reynolds ao quadrado, né? Sim. Mas você tem como saber se é 1 ou 3. Quem respondeu? Rafael. Rafael, você tem que saber. Você tem como saber se é 1 ou 3. Qual a diferença da 1 para 3? A 1 é para partícula esférica. A 3 é para partícula não esférica. A sua partícula é esférica ou não esférica? Não esférico. Não esférica. Então é qual a equação? 3. A3. Eu vou usar essa equação aqui. Para usar essa equação aqui, eu tenho que achar o CD Reynolds ao quadrado. Tem que achar o K1 e tem que achar o K2. Então vamos calcular esses 3 caras, CD Reynolds ao quadrado, K1 e K2. Vamos começar com CD Reynolds ao quadrado. A expressão para CD Reynolds ao quadrado está aqui, ó. Né? 4/3, dp ao cubo, ρ, ρs menos ρ, vezes g dividido por 1000 ao quadrado. Está aqui. Agora eu vou pegar esses dados que eu tenho e vou achar os terrenos ao quadrado. Parêntese. Sabe aonde o aluno mais erra na primeira prova? Unidade. Você já deve ter ouvido o professor de FT falar isso para vocês, não já? Vocês erram muito em unidade? Hein? Hein, pessoal? Ninguém quer responder? Sim. Vocês erram O muito. professor falava para ter atenção com unidade, mas ele não reforçava tanto que a gente errava. Mas Sei. deve sim. É um erro bem comum. Erra muito. A experiência que eu tenho, assim, onde tem mais erro na primeira prova é a unidade. Posso dar uma dica para vocês? Sugestão de alguém mais velho que vocês? Usa sempre um sistema de unidade. Porque você começa a pegar sentimento físico nele. Você começa a
usando muito esse sistema, você começa a descobrir se a resposta está boa ou está ruim. Tá? Eu, particularmente, gosto de usar o CGS. Por quê? Quer ver por quê? Se eu perguntar para você assim, qual o valor da densidade da água, a temperatura ambiente, o que você responde? Eu estou fazendo a pergunta. 1. Que unidade, que sistema de unidade você usou para dizer que é 1? SI. Não, não foi o SI. Não? Não é Não. o SI, não? Não. É o CGE? Centímetro cúbico. CGS. CGS. Grama por centímetro cúbico. No SI não é 1. Grama por centímetro cúbico. A maioria das variáveis a gente tem mais sentido físico dela no CGS. Veja bem, não estou falando que vocês têm que usar só no CGS, não. Eu estou falando, a preferência é minha. Isso aqui é de fórum íntimo. Tá? Eu, nos exercícios aqui, eu vou usar sempre, na maioria das vezes, vou usar o CGS. Tá? Então, se você usa sempre o mesmo sistema, você não erra. Você não pode usar uma variável no sistema e a outra no outro. Tá bom? Aí você não vai errar a unidade. Então, vamos lá. Eu vou calcular o CD Reynolds ao quadrado, que é um adimensional, usando todas as variáveis no CGS. Então, comigo. Ó, 4/3. 4/3. dp ao cubo. Quem é o dp? 195 micrômetros. Qual a unidade de dimensão no CGS? Uma pergunta. Qual a unidade de dimensão de dp no CGS? Centímetro. Centímetro. CGS é grama, centímetro, segundo. Centímetro. Como é que eu passo micrômetro para centímetro? Olha, um micrômetro tem 10 a menos 6 metros ou 10 a menos 4 centímetros. Então, micrômetro para centímetro eu tenho que multiplicar por 10 a menos 4. Beleza? Elevei ao cubo. Rho, densidade do fluido, já está no CGS. 1. ρS menos ρ, densidade das partículas, já está no CGS. Então, é 2,7 menos 1. G no CGS, 980 centímetros por segundo ao quadrado. Então, 980. Dividido por μ, viscosidade do fluido ao quadrado. A viscosidade no fluido para vocês eu dei em centipoase. Qual a unidade no CGS de viscosidade? Quem sabe? Viscosidade no CGS é grama por centímetro segundo, conhecido como poase. Então, a unidade de viscosidade no CGS é poase. Eu dei para vocês em centipoase. Como é que eu transformo centipoase para poase, que é a unidade do CGS? Multiplico por 10 a menos 2. Então, 0,9 vezes 10 a menos 2, elevei ao quadrado. Então, fiz essa continha, está tudo no CGS, está tudo no sistema só. Achei 203,55. Beleza. Precisava do CD Reynolds ao quadrado, calculei. Agora eu tenho que calcular o K1 e o K2. K1 está aqui, ó. Qual é o φ? 0,72. Substituo aqui, acho o valor de K1. K2 está aqui, ó. Qual é o φ? 0,72. Substituo aqui, acho o valor de K2. Partícula não esférica, φ igual a 0,72. Beleza, então agora eu tenho tudo, posso usar aquela terceira expressão, que é essa aqui. Lembra que o N estimado pelos dados experimentais é 1,3. Vamos substituir o valor. Ó. Reynolds é igual. K1, 0,88. CD Reynolds ao quadrado, 203,55. Dividido por 24. Mais CD Reynolds ao quadrado, 203,55. Dividido por K2, 1,8. Tudo isso elevado a menos 1,3. Menos 1,3 sobre 2. Tudo isso elevado a menos 1 sobre 1,3. Achei o Reynolds igual a 5,12. Eu pergunto para vocês, ok ou não ok? Quando eu pergunto ok ou não ok, eu estou perguntando para vocês o seguinte. O chute que eu dei, a hipótese que eu fiz, a consideração que eu fiz, foi correta ou não foi correta? Esse que eu disse ok ou não ok. Qual a hipótese que eu fiz?
Que é Rafael, intermediário. que era a região intermediária. O Reynolds que eu achei é da região intermediária? Sim. Sim. É. A região intermediária é de quanto? De meio a 1000. Então, 5 está aqui, está dentro. Então, eu posso usar esse Reynolds. E se eu tivesse achado 0,2 no Reynolds? Aí não estaria ok. Aí o que eu faria? Aí eu voltava e usava essa expressão aqui, ó, que é para a região de Stokes. 0,2 está na região de Stokes. Se eu tivesse achado 1.200, eu voltava, 1.200 está aqui, essa expressão para a velocidade terminal para a região de Newton. Tudo bem, pessoal? Mas como eu achei Reynolds igual a 5, eu posso usar esse valor de Reynolds. Então, Reynolds igual a 5,12. Reynolds é isso aqui. O que eu quero? Eu quero a velocidade terminal. Então, vou explicitar a velocidade terminal. Vai ficar o quê? Reynolds vezes a viscosidade, dividido pela dP, dividido pela densidade do fluido. Agora, substituir valores. Reynolds é o 5,12. Viscosidade no CGS, 0,9 vezes 10 é menos 2, né? Passar centros poase para poase. dP no CGS é 195 vezes 10 é menos 4, que vai dar em centímetro. Rho no CGS, 1 grama por centímetro cúbico. Usei tudo no CGS, então eu vou achar a velocidade terminal no CGS. Qual a unidade de velocidade no CGS? É uma pergunta. Centímetro por segundo? Centímetro por segundo. Então, o valor que eu achei da continha de 2,36. Como usei tudo no CGS, vai ser centímetro por segundo. Então, a velocidade terminal é 2,36 centímetros por segundo. Alguma dúvida? Tá Ô, claro, gente? Marquinhos. Oi, quem perguntou? Então, é a Beatriz. Então, eu posso sempre supor que está no intermediário, que Sim. independente do valor que der, eu vou saber se está em Stokes ou no intermediário mesmo. Isso. Ou Newton. Ou Newton. Tá. Isso. Essa é a prática que eu uso. Eu suponho sempre intermediária. Confiro. Se for intermediária, ok. Eu uso aquele valor, como a gente fez aqui. Não foi, aí eu vou para o regime onde ele está. Tudo bem? Sim. Professor, Hum. tipo, deu 5,12, aí a gente tirou a conclusão que está na região intermediária. Daí, se der 1.200, a gente não tem que refazer tudo de novo, não, né? A gente já vai saber que é Stokes, no caso. 1.200 não é Stokes, 1.200 é Newton. Ah, tipo, você entendeu o que eu quis dizer? Aí Entendi. tem que fazer tudo, né? Entendi. Então vamos lá. Quem perguntou? Quem fez essa pergunta? Hein? Matheus dos Santos. Matheus dos Santos. Então vamos lá, Matheus dos Santos. Vamos pegar o seu exemplo. Ó. Deu 1.200. 1.200, qual a equação que você vai usar? Essa aqui, certo? Certo, Você vai achar o VT por essa aqui. certo. Aí se você achar se pegar esse VT que você usou, que você achou, que você encontrou, e calcular o Reynolds de novo, porque você calculou o VT, Rho, dP e Mi você tem. Você vai achar não exatamente 1.200, mas com certeza dentro da região de Newton. Tá bom. Certo? Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Ficou claro? Ficou claro? Estou perguntando. Marquinhos, é o Sim. Igor aqui. Fala, Igor. Quando fica próximo das regiões de fronteira, Boa pergunta. isso, Boa aí pergunta. o erro aí no caso, o que a gente considera? Olha, próximo da região de fronteira, Igor, para nossa sorte, se eu usar uma equação ou outra, vai dar um resultado muito parecido, sabe? Aqui nessa região aqui, beleza? Mas o que você faz? Não é menor do que meio? Se deu 0,48, 0,48 é menor do que meio. Você vai usar a equação de Stokes. Se o 0,52 é maior do que meio. Você vai usar a região intermediária. Entendi. Certo? Mas Certo. o resultado vai dar muito próximo, para nossa sorte, né? Entendi. Porque na fronteira, como você usou o método das assíntotas, na fronteira isso se conecta, tá vendo? Aham. Tanto numa quanto na outra. Como Respondi se a sua fizesse pergunta? parte de cada uma das equações, tanto de um lado Exatamente. quanto de outro. Exatamente. Entendi. Você usou o método das assíntotas. Uhum. Perfeito. Ok, pessoal. Agora, sabe o que a gente vai fazer? Vamos pegar
o conceito que a gente viu até a aula de hoje e vamos aplicar num problema real, num equipamento que existe na engenharia química, chamado elutriador, e o processo chamado elutriação. Com todas essas informações que a gente tem até agora, a gente consegue calcular a separação num equipamento chamado elutriador ou num processo chamado elutriação. Olha só. A ideia do elutriador ou da elutriação é a seguinte. Acompanha comigo aqui, ó. Antes de falar do problema em si, eu vou dar isso aqui em problema só para ilustrar, mas antes de falar do problema em si, vamos entender o processo da elutriação aqui, o sentido físico dele, como é que você separa partículas nele. Imagina que você tem um equipamento aqui cilíndrico, tá? A base cônica, mas o equipamento é cilíndrico. Você tem um fluido entrando aqui na parte inferior, beleza? Esse fluido vai subir. Vai subir e vai sair na parte superior, aqui. Tá bom? E aqui você alimenta as suas partículas. Tá bom? Então, olha só, você tem uma velocidade ascendente de um fluido aqui, não tem? A velocidade de um fluido subindo. Você tem uma determinada vazão de fluido entrando. É uma seção cilíndrica. Então, a velocidade do fluido que está subindo é o quê? É a vazão do fluido que está entrando, dividido pela área transversal. Qual é a área transversal de um cilindro? πd2 sobre 4. D é o diâmetro do cilindro. Então, você tem a velocidade do fluido que está subindo. Você conhece a vazão de entrada, você conhece a área da seção transversal, você sabe exatamente a velocidade do fluido que está subindo. Beleza? E aí você adiciona partículas. Se uma partícula ficar parada aqui, ó, flutuando, o fluido está subindo, e uma partícula está ali flutuando, paradinha, se esse equipamento for de vidro, você observa que algumas partículas desceram, caíram no fundo do recipiente. E se observa que outras partículas foram arrastadas para cá. Se você botar aqui um outro recipiente para coletar essas partículas, você vai ver que outras partículas foram arrastadas para cá, para esse outro recipiente. Então, vamos tentar identificar quem são as partículas que desceram, quem são as partículas que foram arrastadas e quem é a partícula que fica parada. Desculpa. Comigo. Saúde. Obrigado. Hoje em dia, né? Ainda bem que vocês estão longe de mim, né? Alguém espirra, o outro fica preocupado. Né? Mas é alergia. Vamos começar com a partícula que fica parada. Quem é essa partícula que fica parada? O que vocês acham? Olha, você conhece a velocidade do fluido que está subindo. Beleza? Pô, é uma velocidade de 1 centímetro por segundo. Está subindo aqui. Quem é a partícula que fica parada? A que tem a velocidade terminal igual? Exatamente. Quem respondeu? Rafael. Exatamente, Rafael. Se ela fica parada, se o fluido está subindo com a velocidade de 1 centímetro por segundo, se o fluido tivesse parado, ela estaria caindo com a velocidade de 1 centímetro por segundo. Por isso que ela fica parada. Faz sentido o que o Rafael disse, gente? Beleza? Faz. Sim. Então, quem é a partícula que fica parada? É aquela que tem uma velocidade terminal igual da velocidade do fluido que está subindo. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Essas partículas que você alimentou aqui são do mesmo material, portanto, tem a mesma densidade. Mas tem tamanhos diferentes. Tem umas grandes, tem umas intermediárias e tem umas menores. Beleza? Se a que fica parada tem uma velocidade terminal igual a do fluido que está subindo, quem vai descer? As que tem um As diâmetro. que tem a velocidade maior. As que têm uma velocidade terminal maior do que essa. No nosso exemplo foi 1 centímetro por segundo, né? Maior do que essa. Se é do mesmo material, quem tem uma velocidade maior? As que são maiores. Mais pesadas. Maiores. São mais pesadas por quê? Porque são maiores. A densidade é a mesma. Sim, sim. É o mesmo material. É.
São as maiores. Quem que vai ser arrastada? As com menor velocidade As terminal. que tem uma velocidade terminal São menor menores. do que 1 centímetro por segundo, que é do fluido que está subindo. E por que elas têm uma velocidade terminal menor, se é do mesmo material? É porque elas são menores. Menores. Então, olha só. Eu separei aqui no fundo as partículas maiores e separei aqui no topo as partículas menores. Fiz uma divisão de tamanho. Isso se elas fossem do mesmo tamanho. Agora, se elas fossem do mesmo material, tamanho diferente. E se elas fossem de mesmo tamanho, mas material diferente? Aqui embaixo estariam as partículas mais densas, de densidade maior, e aqui em cima estariam as partículas menos densas, de densidade menor. Entendeu o que eu disse? Sim. Faz sentido? Beleza. Então, vocês já entenderam o que eu quis dizer. Então, vamos tentar resolver esse problema da lutreação com dados. Problema real. O problema é o seguinte: uma mistura finamente dividida de galena e calcário. Galena é minério de chumbo. E calcário. Calcário, você sabe o que é. Na proporção de 1:4 em massa. Ou seja, está entrando aqui, no elutreador, de cada 5 gramas que estão entrando aqui, são materiais diferentes. São 2 materiais, galena e calcário. Mas está entrando, de cada 5 gramas que está entrando, 1 grama é de galena, 4 gramas é de calcário. Eu tenho 80% do meu material composto de calcário e 20% do meu material composto de galena. É sujeito a um processo de elutreação com corrente ascendente de água, está subindo uma velocidade aqui de 0,5 centímetros por segundo. Então, a velocidade da água que está subindo é 0,5 centímetros por segundo. Portanto, a partícula que fica parada vai ter qual velocidade terminal? 0,5 centímetro por segundo. 0,5 centímetros por segundo. Olha, esses materiais são diferentes, mas são de mesmo tamanho. Então, aqui está a distribuição granométrica dos 2 materiais. Eu dei mais informações para vocês. Eu dei a esfericidade da galena, gal é galena, e a esfericidade do calcário. Os 2 são partículas não esféricas, material irregular. Eu dei a densidade do calcário e a densidade da galena. Eu não falei que galena é minério de chumbo, então a densidade do chumbo é bem mais alta do que a do calcário. Olha, tá vendo? 7,5 e 2,7. O fluido é água a temperatura ambiente. Então, é densidade de 1 grama por centímetro cúbico e viscosidade de 0,9 centímetros por asa. Ok. Então, vou fazer algumas perguntas para vocês. De tudo que a gente falou, a partícula que fica parada aqui, vai ficar uma partícula parada hipotética aqui, de galena e outra de calcário. A partícula que fica parada aqui da galena e do calcário, qual tem a maior velocidade terminal das partículas que ficam paradas da galena e do calcário? A da galena ou do calcário? Qual tem a maior velocidade terminal? Nenhuma, elas têm a mesma, né, nesse caso. Isso! Quem respondeu? O Igor. Isso, Igor. Como maior? Se ela ficou parada, é porque ela tem a velocidade terminal igual a do fluido que está subindo, 0,5 centímetros por segundo. As duas têm a mesma velocidade terminal. Beleza, Igor. Muito bem. Agora, Igor, vou aproveitar você. Você respondeu, eu só vai respondendo. Pode falar. Qual a partícula que fica parada da galena e do calcário, elas têm a mesma velocidade terminal? Elas têm o mesmo tamanho? Não, tamanhos são diferentes. Diferentes. Quem é maior? A do A que calcário. fica parada da galena ou a que fica parada do calcário? A que fica parada do calcário. Muito bem, Igor. Entendeu direitinho. Por que o Igor respondeu do calcário? Porque o calcário tem uma densidade muito menor. Para ela ter a mesma velocidade terminal da galena, ela tem que ser muito maior, porque ela é menos densa. Concorda com o Igor, gente? Ótimo. Joia. Mas, Igor, então vai ficar parado uma da galena e um do calcário. Olha só, gente, quando eu fico... Às vezes eu falo para vocês assim, vai ficar parado uma na galena do calcário. Aí vocês pegam esse material, eu dou para vocês, vocês vão para o laboratório, vê lá. Você fala assim, professor, não ficou nenhuma parada.
E pode acontecer isso? Pode. Porque é uma partícula hipotética. Se ela tivesse a mesma velocidade terminal que 0,5, ela ficaria parada. Mas se não tiver, ela não vai ficar parada. Mas você consegue calcular essa partícula hipotética que ficaria parada. Professor, ficou mudo. Professor, seu áudio. Ficou mudo. Voltou agora? Voltou. Então vamos lá. Eu não sei quanto vocês perderam, acho que foi pouquinho. Então, essa partícula que fica parada é uma partícula hipotética, ela pode nem existir, beleza? Mas ela vai ser uma partícula de projeto, que você, a partir dela, você tem todas as informações que você precisa. Então, vamos lá. Eu vou calcular o tamanho da partícula que fica parada do calcário e o tamanho da partícula que fica parada da galena. Vou chamar essa partícula que fica parada de partícula de diâmetro crítico, beleza? Como é que a gente faz isso? Vamos começar com a galena. Isso aqui, ó, os dados da galena, tá bom? Os dados do fluido. E eu pergunto para vocês, eu estou no caso 1 ou no caso 2? Voltei aqui os dois casos. Nesse tipo de problema do enutriador, eu estou no caso 1 ou no caso 2? É uma pergunta. Caso 2. Caso Hein? 2. Um respondeu o caso 1, o outro respondeu o caso 2. Alguém desempata aí? Volta de novo no programa, por favor, só para poder ler ele mais uma vez. Estaria no caso 2, né? Você tem VT. Uhum. Quem respondeu o caso 1, concorda com os colegas que respondeu o caso 2? Porque eu tenho VT. Que VT que é esse da partícula que fica parada? 0,5 centímetros por segundo. Eu não tenho o tamanho dela. Mas eu tenho VT. E eu quero o tamanho dela. Por que eu quero o tamanho dela? O VT é 0,5 centímetros por segundo. Por que eu quero o tamanho dela? Olha só, eu vou calcular o tamanho dela para a galena e o tamanho dela para o calcário. O Rafael, é o Rafael? Ou o Igor, que respondeu que foi o Igor ou o Rafael? Igor, né? Foi eu. Quem respondeu o quê, professor? O Igor? Quem é maior, do galena ou do calcário? Foi você, né? Foi. Então, olha só. O Igor me disse que a do calcário vai ser maior do que a da galena. Vamos pegar hipoteticamente. Ó. Eu tenho o VT e quero achar o DP. Vou usar o caso 2. Achei o DP da galena, achei o DP do calcário. O do calcário vai dar maior. Vamos supor que o da galena deu 40 micrômetros e o do calcário deu 70 micrômetros. Quem? A partícula que ficou parada, hipotética. Olha só, com a distribuição granulométrica, eu sei que, se for 40 micrômetros, eu sei que 42% das partículas são menores que ela, ó, conceito de xão. E sei que 72% das partículas são menores que essa outra aqui, ó, conceito de xão. Se são menores, vai ser arrastado ou vai ser coletado no fundo? Vai ser arrastado. Vai ser arrastado. Então, eu já tenho a percentagem daquelas partículas que serão arrastadas. Portanto, eu também tenho, por diferença, a percentagem daquelas partículas que vão ser coletadas. Entendeu a ideia do cálculo? Para isso, eu tenho que achar o tamanho. Para entrar na distribuição granulométrica e achar saber quem vai ser arrastado e quem vai ser coletado. Então, eu preciso saber do tamanho dessa partícula de diâmetro crítico, essa hipotética que fica parada. Então, vou fazer isso para a galena e vou fazer isso para o calcário. Caso 2. Caso 2, eu tenho VT e quero DP. Acho que foi a Beatriz que perguntou, não foi? Eu sempre suponho intermediária, eu sempre faço isso. Então, não sei o Reynolds, então não sei que região, vou supor intermediária. Não tenho certeza se vai estar lá, mas vou começar por aí. Caso 2. Caso 2, CD sobre Reynolds. Função só da velocidade terminal. Estou calculando para a galena. Então, vou usar os dados da galena, densidade da galena, aqui, densidade do fluido. A velocidade terminal é 0,5 centímetros por segundo. O rho do fluido eu tenho. Beleza, achei, substituindo tudo
tudo no CGS, para não errar a unidade, achei 612,1. K1 é função de φ, o φ da galena é 0,7. Achei o K1. K2 é função de φ, o φ da galena é 0,7. Achei o K2. Aí vou para qual expressão? Ó, partícula não esférica, caso 2, é essa aqui. N igual a 1,2. Então, vamos lá. Ó, Reynolds é 24. K1 CD sobre Reynolds. K2 CD sobre Reynolds elevado a N sobre 2. N 1 sobre N. N é 1,2. Substituindo valores. K1 0,87. CD sobre Reynolds 712. K2 1,894. Beleza, achei Reynolds igual a 0,213. Ok ou não ok? Não, ok. Não ok. Quem respondeu? Rafael, Por que não ok, Rafael? menor que 0,5. Menor que 0,5, qual região que é? Stokes. Stokes. Não é a região intermediária, é a região de Stokes. E eu usei uma equação da região intermediária, que não serve para a região de Stokes. Portanto, esse range de exatamente 0,213 não vai me servir. Então, o que eu tenho que fazer? Ir para a equação do regime específico. Eu estou em qual regime? Stokes. Qual a equação que eu vou usar? Essa aqui, ó. Beleza? Então, pego essa equação. Ela aqui. Essa equação está em função da velocidade terminal, mas eu quero o dp, então é só inverter aqui, né? Explicitar o dp e colocar em função da velocidade terminal, né? Vai ser raiz disso aqui. Tá aqui. Eu tenho todas as informações, né? Então, vou calcular no CGS. Vamos lá. 18. Viscosidade no CGS. 0,900 poase. Passei para poase, vezes 10 é menos 2. Velocidade. Está em centímetros por segundo, já está no CGS, 0,5. K1 é adimensional, está aqui. ρS, galena, 7,5. Rho, 1. G, 980. Achei o dp no CGS, 0,0382. A unidade de CGS é centímetro. Quero passar para micrômetro. Multiplico por 10 a quarta. Um centímetro tem 10 a quarta micrômetros. Então, deu 38,2 micrômetros. Então, a partícula que fica parada da galena é de 38,2 micrômetros. Se existir uma partícula exatamente de 38,2 micrômetros, ela vai ficar parada. Se não existir, não vai ter nenhum que fica parada, não tem problema nenhum. Tudo bem até aqui? Agora, o Rafael acha, e ele tem razão, que a partícula que fica parada do calcário deve ser maior do que 38,2 micrômetros, né, Rafael? Não, é o Igor, não é Igor? Isso, professor. Então, vamos calcular. Calcário. De novo, caso 2. Tem que calcular o CD sobre Reynolds. Só troca os... Tá errado aqui, né? Não é H, não. É cal. Densidade do calcário. Corrige aí depois para mim. Que negócio de pegar Ctrl+C, Ctrl+V, a gente cai do cavalo. Né? Só botar os valores específicos. Eu achei CD sobre Reynolds 160. A esfericidade do calcário é 0,62. Achei K1 0,826. 0,62, achei K2 2,28. Usando lá aquela quarta expressão, que é o caso 2, partícula não esférica. Substituindo valores. Achei Reynolds igual a 0,432. Quase 0,5. Mas não é maior que 0,5. Portanto, ok ou não ok? Não, ok. Não, ok. Não posso usar esse resultado, porque é região de Stokes. Então, de novo, eu pego a equação de Stokes, explicito o dp dela, uso tudo no CGS, agora a densidade é 2,7, né? O resto era igual, o K1 é outro, 0,826, beleza. Achei 0,0767. Se eu usei tudo no CGS, eu vou achar o dp no CGS, que é em centímetro. Multiplico por 10 a quarta,
aço em micrômetro, 76,7 micrômetros. Então, como o Igor previu, a partícula que fica parada do calcário é maior do que a da galena. Para ser mais preciso, é o dobro. É o dobro do tamanho da galena, né? Por causa do efeito da densidade. Então, achei as duas que ficam paradas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a distribuição granulométrica. Eu vou fazer a distribuição acumulativa desses dados, né? Vou botar isso num gráfico. Está aqui, ó. Botei os dados, achei a distribuição acumulativa. E vou pegar as duas partículas de diâmetro crítico. A da galena, que deu 38,2, e a do calcário, que deu 76,7. E achar o 100x correspondente, 100 vezes x correspondente. Para a galena, que deu 38,2, eu achei o 100x igual a 38,12. Para o calcário, que deu 76,7 micrômetros, eu achei o 100x igual a 77,23%. Vamos interpretar fisicamente esse resultado que a gente encontrou. O que significa isso aqui, ó? Esse primeiro dado aqui, ó, da galena. Alguém pode interpretar para mim? Fisicamente, o que significa isso? 38,12% das partículas são menores do que esse dp, tem um dp menor? Que dp é esse? Que dp é esse? 38,2. Tá, mas quem é esse 38,2? Ele é alguma coisa. É o DP que está parado lá, que está a 0,5. Sim, é o diâmetro da partícula, é o tamanho da partícula de diâmetro crítico, aquela que fica parada. Se 38,12% é menor do que essa, o que vai acontecer com esse 38,12% da galena? Vai passar direto. Vai ser arrastado. Arrastado. Se é menor, vai ser arrastado. Quanto que vai para o fundo da galena? A diferença da 70... Não, 100 menos isso, né? 61... 100 menos 61,88, né? 100 menos isso. Vai para o fundo. 61,88% vai para o fundo. Certo? Certo, gente? Certo. Beleza. Então, o outro aí, interpretamos o resultado da galena. O que significa esse resultado do calcário aqui? Alguém me interpreta fisicamente. Agora ficou mais fácil. Mas eu quero que vocês me falem. Interpreta fisicamente esse resultado aqui do calcário. 77,23% das partículas de calcário são menores do que o diâmetro da partícula crítica, que é 76,7. Portanto, a diferença... Portanto, 77% é arrastado, não é? É arrastado. E 22,77 vai para onde? Para o fundo. Isso. Certo, pessoal? Ficou claro? Os colegas, de novo, cortou aqui. Ó. Eu vou ter que tirar o módulo de apresentação para não cortar. Mas eu pedi para vocês o seguinte. Ó, eu pedi para vocês, ó, no problema, eu pedi... eu esqueci de colocar aqui no enunciado o que eu pedi. Faltou. Mas depois eu vou completar. O que eu queria era o seguinte: calcular a percentagem da galena no material arrastado e no produto de fundo. Percentagem da galena. Quando eu falo percentagem da galena, é na mistura galena mais calcário. Por exemplo, ó, a percentagem da galena na alimentação é quanto? Na mistura galena e calcário? 20%. 20%. E 80% de calcário. Tá bom, está entrando 20% de galena aqui. Eu quero saber quantos por cento de galena na mistura galena e calcário vai ter no topo. E quantos por cento de galena na mistura galena mais calcário vai ter no fundo. O que vocês esperam, antes da gente ver o resultado? O que vocês esperam? Está alimentando 20%. O que vai acontecer no topo? Vai ter menos que 20% ou mais do que 20%? Menos que 20%. Menos que 20% no topo. E no fundo?
Vai ter menos que 20% ou mais do que 20%? Marquinhos. Hein? E no fundo? E ter menos que 20. Não, no fundo. Ah, no fundo. Em relação a quê, Marquinhos? Na mistura galena e mais calcário. Ó, tá alimentando 20% de galena, na mistura galena e calcário. Vocês disseram que no topo aqui vai ter menos que 20% de galena na mistura galena e mais calcário. E no fundo? Mais. Mais que 20%. É o que eu espero. Por quê? Porque a densidade da galena é maior. Então, vai ter mais, vai concentrar mais em galena no fundo e menos em galena no topo. Vamos ver o resultado? Vamos pegar esses dados nossos. Olha, nós concordamos que 38% da galena vai ser arrastado e 77% do calcário vai ser arrastado. Então, vamos ver no produto de fundo, na mistura galena e calcário. Vamos pegar uma base. A nossa base vai ser 5 gramas de sólido entrando. 5 gramas de sólido entrando, eu tenho 1 grama de galena e 4 gramas de calcário, certo? Então, essa vai ser a nossa base. 1 grama de galena entrando, 4 gramas de calcário entrando. Dá 1 grama... Então, percentagem de galena. Então, o meu numerador vai ser sempre galena. Na mistura, galena mais calcário. Então, o denominador vai ser galena mais calcário. Então, dá 1 grama da galena que entrou nessa base que a gente está usando, produto de fundo. Quantos por cento foi para o fundo? Isso aqui foi arrastado, então é 100 menos isso. Certo, pessoal? 100 menos 38,12, certo? Certo. Certo. Beleza. Mas lá no fundo tem galena e também tem calcário. Beleza. Quanto de galena vai para o fundo? A gente já concordou. É isso aqui. Dá 1 grama que entrou, 100 menos 38,12. Ou seja, 61,88% de 1 grama. Vai ter de galena no fundo. Mas vai ter calcário também. Junto com 1 grama de galena que entrou 4 gramas de calcário. E dessas 4 gramas, quanto foi para o fundo? 100 menos isso aqui. 100 menos 77,23. 22, alguma coisa. Então, vezes 100, deu 40,45% de galena no fundo. Como a gente esperava, mais do que 20%. Que entrou. No topo, de novo, 1 grama de galena, 4 gramas de calcário. Dá 1 grama que entrou, quanto que foi arrastado? 38,12%. Está aqui. 38,12% dá 1 grama de galena. Do calcário, junto com 1 grama, entrou 4 gramas de calcário. Quanto que foi arrastado? 77,23% dessas 4 gramas. Vezes 100. Então, lá no topo vai ter 10,98% de galena. Então, veja bem, no processo de elutriação, eu diminuí em metade a concentração da galena no topo e dobrei a concentração da galena no fundo, na mistura de 2 minerais. Ficou claro, gente? Sim. Sim. Entenderam esse problema? Você viu que a gente viu um equipamento baseado só nos conceitos que a gente viu até agora. Só manipulando os conceitos físicos que a gente aprendeu. Elutriador, é muito comum eles estarem em série. Você não tem só um elutriador, como nesse exemplo. Você tem um conjunto de elutriadores, vários elutriadores. E você consegue fazer o que você faz com peneira, por exemplo, em elutriação. Separar por faixas de tamanho. Olha só isso aqui. Eu tenho um elutriador menor aqui. Então, quando eu caminho para cá, eu aumento o tamanho dele. Eu posso ter outro aqui, ó, maior ainda do que esse. Então, à medida que eu vou caminhando da esquerda para a direita, eu vou aumentando o tamanho do equipamento. Então, acompanhe o raciocínio comigo. Vamos imaginar que, diferente do problema que a gente viu, eu tenho partículas de mesmo material e tamanho diferente. Beleza? A vazão é a mesma. A vazão que está entrando de água aqui, está passando por esse elutriador, depois vai para esse e vai para os próximos. O que acontece quando eu caminho para cá? Aumenta o tamanho do elutriador. A vazão é a mesma. O que acontece com a área transversal? Esse elutriador é menor, então a área transversal dele é menor.
esse aqui é maior, então a área transversal dele é maior. O que é velocidade? É vazão sobre a área. Se a área aqui é menor, a velocidade aqui de ascensão é maior do que aqui. Concorda comigo? Sim. Se eu tiver um terceiro aqui maior ainda, a velocidade vai ser menor ainda. Concorda comigo? Beleza. Aí eu alimento aqui partículas. O fluido está subindo. Aqui com a velocidade maior. Vai ficar uma partícula parada aqui. Que partícula é essa que fica parada? A que tem a velocidade igual à do fluido que está subindo. Que partículas que vão cair? As que têm velocidade maior. Portanto, as partículas maiores, já que elas são do mesmo material. Vão ser arrastadas partículas. Quais? Menores que essa. Quando entrou nesse lutriador, diminuiu a velocidade. Porque aumentou a área. Então, partícula que foi arrastada aqui vai ficar parada aqui. E outras que foram arrastadas aqui vão cair aqui. Só que outras vão ser arrastadas. Quais? Eu vou ter uma nova velocidade de ascensão aqui, que é menor do que essa. Eu vou ter partículas aqui. E partículas arrastadas. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Quem as partículas que vão ficar aqui? As maiores de todas. Quem que vão ficar aqui? As de tamanho intermediário. Quem que vai ser arrastado aqui? As menores. Se eu tiver mais elutriadores, eu posso estratificar por tamanho. Como é que eu faço por peneira? Tá claro, gente? Eu fiz uma análise granulométrica dinâmica, usando o conceito de elutriação. Ficou claro? Sim. Professor, uma dúvida. Sim. Há alguma velocidade do fluido em que as partículas não vão subir ou sempre haverá partículas que vão passar? Ou vai depender do material também? Vai depender do material. Você pode ter todo mundo arrastado, todo mundo no fundo. E aí o que você faz? Você vai regulando a vazão, né? Você fazer a separação que você quer, né? Porque quem vai subir vai depender da velocidade de ascensão do fluido e da velocidade terminal da partícula, né? Certo, gente? Certo. Então, você manipula as suas variáveis para você fazer a sua separação adequada. Certo? Muito bem, obrigado. Mais alguma dúvida? O Marquinhos, é o Igor aqui. Fala, Igor. No caso da viabilidade econômica entre peneira e elutriação, porque a elutriação parece ser bem mais complexo do que a peneira, né, no caso. Uhum. Qual que seria melhor, assim, em aplicação? Porque eu acho que o elutriador é muito mais complexo e eu acho que ele é muito mais caro numa indústria. Uhum. Por isso que peneira é muito mais usado, né? É, Então, para separar tamanhos, para classificar por tamanhos, com certeza a peneira é muito mais usada do que o elutriador. Onde que o elutriador pode ser usado, o Igor? Às vezes você quer fazer pré-concentração de materiais, né? Você tem materiais de densidade diferentes, como o exemplo que eu dei agora no anterior, né? Uhum. Você vai fazer uma primeira separação de materiais pela elutriação. É claro que depois vão ter que ter outros processos para você ir refinando a sua separação de materiais. Mas como classificação de tamanho, com certeza a peneira é muito mais usada. Uhum. Entendi. Ok, pessoal? Então, olha só, hoje eu fiz uma busca na internet para ver se eu achava algum videozinho de elutriador para mostrar para vocês. Eu achei um vídeo caseiro de um grupo de alunos como vocês, de alguma universidade aí do Brasil, que o professor deve ter dado como desafio eles montarem uma prática de elutriação. Estou dando aula. Montarem uma prática de elutriação. É um vídeo bem simplesinho, né? Mas vou mostrar para vocês aqui. Está no YouTube. Eles pegaram partículas de densidades diferentes, tá? E aí as partículas têm cores diferentes. Só que a seleção da partícula deles não foi muito boa, porque apesar de elas terem as densidades diferentes nas cores diferentes, tinha um tamanho diferente também. Então eles não conseguiram manter o mesmo tamanho. Então, o visual ficou um pouco comprometido. Mas dá para ter uma ideia bacana dos processos de elutriação em série. Tá? Vou mostrar para vocês aqui esse vídeo. Depois, se vocês quiserem olhar no YouTube. Vou projetar para vocês. Esse é o elutriador que a gente fez para nossa aula de FETANS. E ele serve para segregar as partículas, que no caso a gente vai demonstrar com bolinhas, de diferentes diâmetros e densidades,
onde em cada tubo vai parar. A primeira um coisa tipo que eles diferente. vacilaram, eles E não ele deviam separa ter por mudado raça específica tamanho também. e densidade Se for ao o mesmo mesmo material, tempo. vai Concorda separar comigo? pelo diâmetro da Deviam partícula. ter Se for materiais ou diferentes, devem separado por separar tamanho ou pela separado por massa específica. densidade. Concorda, pessoal? Então funciona assim. Aqui já tem o fluido, que é a Sim, água. porque assim ficou muito complexo. E aqui a gente vai colocar as partículas Você percebe que diferentes. o enutriador Então, deles, ó, aqui o tamanho pequenininha. menor, aqui depois o tamanho um pouquinho maior, e maior ainda. Você caminha para cá, você está Só que diminuindo a como velocidade cada do fluido. eluterador tem um diâmetro diferente, a velocidade do fluido muda. Por exemplo, esse aqui o diâmetro é menor, como a vazão passa por uma área menor, a velocidade da água é maior. O que muda também a força de push, né? E o do arraste. Então, tipo, as bolinhas mais densas ou de maior massa são retidas no eluterador de menor diâmetro e atravessam pelos talos próximos. Eles são ligados em série para estar separando. As que são arrastadas no último enutriador vai voltar para essa. Em que momento que ela vai separar? Sisteminha aqui, ó. Já tá separando já. Então, as de menor densidade Então, vai ser as a água verdinhas vai deles. fazendo com Vão que as ser bolinhas arrastadas mais aqui no leves último. subam e passem pro próximo. E as que são mais pesadas fiquem no fundo. Só falta não dar certo agora, né? Na aula deu certinho. Agora que tá em vídeo não vai dar certo. Vai sim. Tenho medo de botar muito rápido e bem rápido. Isso saiu verde ali já. Ó, as bolinhas verdes que são as mais pesadas. Mais leve. Mais leves, errei. Elas saem. Clareia aqui pra mim, por favor. Cadê uma? Pega no final. Elas são mais Essas que leves. foram arrastadas no último enutriador, ó. E aí elas chegaram aqui primeiro. Na verdade, só elas vão chegar. Porque as outras ficaram presas no fundo do outro tubo. Eletradores. Isso, dos outros enutriadores. Ai, meu Deus. Juliana. Pronto. Aí a gente espera um pouquinho. Gente, tinha que ter pego um funil, né? Tinha. Não, agora tá acabando já. É. Ai, meu Deus, fugiu uma gente. Eu não vou pegar. Epa, caiu uma bolinha pra trás. Cadê a bolinha que caiu? Nossa, vai achar? Não. Já se perdeu. Apareceu. Vai ter que editar esse vídeo aí. Fazer um corte. Ai, tá fazendo barulhinho quando faz. São as bolinhas tentando subir. E elas não conseguem e ficam retidas. Tinha uma bolinha que pulou pra lá? Depois Tá a bom, gente tá pega. bom, tá bom. A água Aí tá qualquer circulando. hora elas vão ficar circulando aí? Não, elas vão ficar cada uma retida no seu de acordo com a sua necessidade. Achei a bolinha. Pedro achou a bolinha em cima do fogão. Embaixo da panela. Pronto. Daí, Dá mais quanto tempo? espera um pouco. Tá saindo uma verdinha aqui. Deixa eu ver. Clareia aí pra mim dar uma olhada. Deixa eu filmar pra vocês. Ó, essas Meus são os vídeos materiais mais sempre. leves que foram arrastados no último enutriador. Isso aqui já deu já? Não deu, né? Já, mas peraí, a gente vai mostrar os outros. Que as outras ficaram nos outros. As outras ficaram nos outros. Isso. Você desligou?
Esse aqui é o primeiro nucleador que tem velocidade de ascensão maior, porque tem área menor, vão ser as partículas mais pesadas. Ah, tem as de chumbo, estão aqui, tem dois modelos ali. Esses aqui vão ser as intermediárias, ó. Você consegue fazer os aqui? Quer fazer isso aí? Eita, é a pressão. Aí tem umas prateadas aí. Tem umas verdes aqui, as verdes são de massa de biscuit, então na hora de fazer, uma aperta mais, outra aperta menos, aí fica com densidade diferente. Então acaba ficando... Essas são as menores e as mais leves foram arrastadas. Falando pelo tamanho do tubo. Claro, pessoal. Não pelo tamanho do... Sim, tranquilo. Tranquilo? Vou parar a gravação aqui. Hello guys, and welcome back to my channel. We are going to bring life to some beauties from the past today, so let's check it. Vou parar a gravação.